pois ele é em pó, tornando a absorção mais rápida no seu organismo. Você quer cuidar da sua saúde e ter mais qualidade de vida? Ligue agora e compre o seu Ora Pronobis da Volts 0800 000 3277. Comprando agora o seu kit, vai levar de brinde uma Alexa. O Ora Pronobis da Volts é um produto que vem da natureza. A palavra de Deus tem orientações para tudo na nossa vida. E empreender à luz da palavra nos ensina a viver e frutificar através dos dons que recebemos. A Musical FM traz para você um evento extraordinário sobre empreendedorismo cristão, com os pastores César Cavalcante, Eduardo Bravo e Josias da Tapioca da Terrinha. Venha participar desse intensivo sobre empreendedorismo e sirva a Deus com seus talentos. Dia 22 de junho, das 9 da manhã até o meio-dia. No Céu Butantã, totalmente gratuito. Faça sua inscrição 11 9 11 35 1234. Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras Garcia, 1870, Jardim Esmeralda, São Paulo. Dia 22 de junho, das 9 da manhã até o meio-dia. Vagas limitadas. Faça já sua inscrição 11 9 11 34 1234. E esse é o meu conselho. Ache uma razão maior que você mesmo para estar aqui. Testemunha a inspiradora história real. Alguma coisa na história da menininha doente, sem mãe, me parte o coração. Acredite que milagres... Isso é... uma resposta para as orações. Isso é o que é. São possíveis. Nós vamos salvar aquela menina. Essa é a nossa última chance. Uma vida de esperança. Assista hoje exclusivamente nos cinemas. Verifique a classificação indicativa. Acessibilidade disponível. Marcos, hoje eu quero falar para você que tem fibromialgia. Para você que tem o joelho todo estourado e artrite reumatoide. Você já usou o magnésio quelato da Joy? Você não sabe o que você está perdendo. Magnésio quelato da Joy, o melhor produto que tem para as dores. Doenças crônicas. Sabia que o nosso corpo precisa desse mineral todos os dias? E o da Joy é o melhor. Ele tem vitamina B6, vitamina B5 e ainda tem um ácido pantoneico. Todos eles juntos dentro de uma cápsula que nós temos, que é um soft gel, você toma de manhã e à noite, você vai ver. A primeira semana você vai dormir melhor, vai ter um sono restaurador. Na segunda semana parece que você tirou a dor com a mão. Aproveita para ligar agora, 0800 591 1137. Você vai ter uma promoção de 70% de desconto. 70% de desconto. E ainda vai pagar só daqui 50 dias a primeira parcela. 0800 591 1137. E ainda vai ganhar 2 presentes. 0800 591 1137. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. Começa agora. Crescendo na fé. Com o pastor César Cavalcante. Boa tarde, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar
mais uma edição do Bom e Velho Crescendo na Fé. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude. Temos um bom programa, que o Espírito Santo nos capacite para que o nome do Senhor seja glorificado, conhecido, exaltado a partir desse programa das nossas vidas. Na técnica do programa, o nosso coaching de emagrecimentos. Tá aqui o Fabiano. E aí, Fabiano? A paz do Senhor, pastor César Cavalcante, que Deus abençoe, um ótimo fim de semana, né? Maravilha, tá aí grande Fabiano Barroso. E qual que é o dial hoje aí, Fabiano? O dial hoje tá em 86.2. Opa, tivemos uma... Eu comecei a semana com 87.8 e estou com 86.2 agora. E quantas mexericas o irmão devorou até agora? Hoje foram 6. 6? 6 no almoço e 6 na janta. Agora eu dividi. Agora eu não como 12 no almoço e 12 na janta. 12 mexericas. Por que você tá trabalhando com mexerica, irmão? Porque o irmão trabalha só com mexerica Porque agora? a vitamina C, ela ajuda no processo pra você não ficar flácido quando você tá emagrecendo, né? Mas pra você não tá dando certo, né? Tá Já funcionando. Já Tá sim, pastor. Tá bom. Então, tá funcionando. São 12 de um dia pro outro, é isso? Não, todo dia. 12, 6 no almoço e 6 na janta. Dão 12 por dia. 12 por dia. Tá aí. Fabiano Barroso, o rei da bergamota. Com a gente aqui no programa. Tá aqui o professor Gabriel Cruz, que vai participar do programa mais cedo e foi pescado para estar com a gente aqui no Crescendo na Fé. Bem-vindo, professor. Pastor César, paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Fabiano, todos os nossos ouvintes, Deus abençoe. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Maravilha. E o Fabiano um dia vai me ensinar latim. Como que é? Não, latim que exatamente, ele manja, exatamente. Ele manja, Habemos ligare. Exatamente. Tá igual o Rafão lá no evento, ele falou, habemos o quê? Habemos diplomatos. Vamos lá, Fabiano, o que nós sabemos? Posso cantar? Sabemos nada, né? Posso cantar? Tá. Não, então se não sabemos nada, deixa eu começar o programa aproveitando. É o seguinte, gente, amanhã, pela manhã, vai ter um evento muito legal voltado para empreendedores, né? Então, se você é um empreendedor, por exemplo, digital, se você é um empreendedor aí, sei lá, tem uma loja, ou você faz alguma coisa, um micro, né, empreendedor, se você tem uma empresa ou uma eu-presa, né? Talvez você é sozinho nisso ou sozinha, eu quero convidar você, porque eu tenho certeza que para algumas pessoas, eu tô falando isso porque, vou dar um depoimento. Em 2008, eu tinha uma empresa que estava às portas da falência por falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. Aí tá. Aí um irmão, talvez ele até esteja ouvindo a gente agora, alguém me ligou e falou, chegou o telefone até mim. Na época não era pelo celular, pelo telefone da empresa. Ele falou assim, esse irmão, ele quer te dar um presente, não sei o que e tal. E eu, graças a Deus, muito conhecido, né? Muita gente me conhece e tal. Eu falei, tá bom, marca um dia, eu recebo ele aqui, não tem problema. Ele falou, não, mas o presente é uma viagem. Eu falei, uma viagem? Como assim? Era uma viagem para Curitiba, porque lá em Curitiba, antigamente, tinha um seminário sobre empreendedorismo, que era um dos maiores do Brasil. Chamava Expo Venda Mais. Se você der um Google aí, talvez você vai achar. E era caríssimo, né? Era caríssimo. Tipo assim, se fosse hoje para participar, custava uns R$4.000. E aí ele queria me dar a viagem e o seminário. Ele estava orando e sentiu no coração de me presentear com me dar esse presente, que é um presente estranho, né? Então, eu nem acreditei. Falei, será que é verdade? Mas ele vai me... Como assim? Ele vai me dar a viagem? Aí chegou no meu e-mail a passagem aérea, o hotel e tal. Falei, cara, será que é verdade? Aí eu entrei lá na TAM pra ver se era mesmo, coloquei meu CPF, deu certinho a passagem e tal, reserva e tudo mais. Cheguei lá no aeroporto, tinha alguém pra me buscar lá em Curitiba. Esse irmão era um grande empresário, e ele era um dos expositores lá desse evento. E aí lá, ele falou, se o senhor puder, lá dentro do evento, são 3 dias, eu queria um desses dias almoçar com o senhor. Ele me deu a passagem, me deu o evento lá e tal. Aí eu almocei, viramos amigos, somos amigos até hoje. O irmão Fernando. E cara, 2 coisas. Foram 3 dias de seminário. 2 coisas que eu aprendi lá. Eu aprendi 50, né? Mas 2 coisas que eu aprendi lá mudaram o jogo da nossa empresa. Porque você coloca em prática aquilo que você aprendeu,
e automaticamente você tem coisa que você muda e você, em pouco tempo, você já começa a ver a diferença. Então, eu não estou espiritualizando, eu não estou falando de, tem que ofertar para você dar 100 para receber 1000. Não é nada disso. Estou falando assim, amanhã tem um evento de empreendedorismo e é de graça. E aqui em São Paulo. Abre seu Waze e coloca assim, ó, Céu Butantã. O CEL eu nem sei, é uma sigla, CEL, né? Eu não sei o que significa, você que é professor, não sei se você sabe. Eu também não, é da prefeitura de São Paulo. Lá dentro do CEL do Butantã tem um teatro. É Centro de Educação Unificada. Centro de Educação Unificada. Então o CEL do Butantã, obrigado Fabiano, também é cultura. No CEL do Butantã vai acontecer no teatro, amanhã, 9 da manhã, esse encontro sobre empreendedorismo, onde eu estarei ministrando uma das palestras, é comigo. Outra é do Josias. O Josias, ele é um grande empresário, ele é dono daquela tapioca mais famosa do Brasil, que é a tapioca da Terrinha. Anuncia na TV, aqui, em várias rádios, tá em todos os supermercados e tal, no ramo alimentício. Então, se você empreende, ou gosta de empreender, ou quer empreender, pastor, mas eu sou mecânico, eu arrumo um carro aqui na minha garagem mesmo, tá? É para você. Eu tenho 1000 funcionários, é para você. Eu tenho 2 colaboradores, mas nem tá registrado, nem tem CNPJ, é para você. Então, porque para você empreender no CNPJ, primeiro você tem que empreender no CPF, cara. Entendeu? Então, o que é esse empreendedorismo? Como funciona? Então, por exemplo, agora, eu tô vindo de um almoço agora, eu almocei com um dos grandes juristas de São Paulo, que ele veio lá da cidade X, ele é muito conhecido, deixa pra lá, só para almoçar comigo, Gabriel, para aprender sobre empreendedorismo. 2 coisas que eu falei para ele aqui, um pouquinho mais, acho que foram 4 assuntos que nós abordamos, mas 2 deles que ele vai tá começando a colocar em prática hoje, contratou gente, tal. Então, às vezes, o que você precisa é um conselho, é alguém que já passou pelo que você está passando, e sabe como sair do que você não está conseguindo ver saída, por exemplo. Então, esse evento é um evento de graça, é um evento da prefeitura, inclusive, eu fui convidado, e não tem nada sendo vendido lá, não é porque a gente quer vender curso, pra você depois de como fazer empresa, como montar, não é nada disso. São dicas de empreendedorismo, estilo Senai, sabe? Então, esteja lá com a gente. Para isso, tem que fazer a inscrição. Manda teu nome, tracinho evento, aqui para mim, pelo WhatsApp. 011 São Paulo, 97511 3385. É isso mesmo, Fabiano? Que você não tá mais colocando os números aí? Opa, então, aqui, 011 97511 3385. Então, primeiro salva o nosso número. 97511 3385. 7511 3385. E coloca teu nome, tracinho evento, para você participar. 97511 3385. Beleza? Falei bastante, Fabiano. Já deve ter entrado gente aí, né? Temos sim, sabemos, pastor. Quem vai? Era pra ser o Rafão, mas como ele tá se gabando no site que ele conseguiu ligar de novo, a gente vai botar outra ligação. Isso, derruba o dele. Porque ele tá no chat aí falando? Ele tá no chat, já consegui, já tô na linha esperando, então vai ficar esperando. Já que ele, como dizia minha avó, já que ele fica se gambando, então nós não vamos atender ele agora. Então, quem vai? Então, alô? Vamos ver quem tá na linha. Alô? Alô? Alô, Paz, quem fala? Paz, boa tarde, é o Arthur? Oi, Arthur, você fala de onde? É o Arthur de Buenos Aires de novo. Legal, bem-vindo ao programa mais uma vez, Arthur, pois não? Não, então, é que eu tenho uma curiosidade de saber a opinião do senhor e do rapaz aí que tá junto aí. Que é o seguinte, eu já tenho uns 50 anos, então, quando eu ia na igreja com meus... até uns 10 anos, 12 anos de idade com a minha mãe, a gente via que a pregação era diferente. Hoje em dia, receba carro, receba isso, receba casa. Eu queria saber a opinião de o que mudou da pregação de 30 anos para cá, que os senhores têm observado. Tá certo. E hoje em dia as pessoas não vão mais para cultuar, né? Parece que vão para receber. Hoje você congrega onde? Hoje eu tô
na igreja salvando vidas ali no Embu das Artes. Legal, legal. Beleza, Arthur, obrigado pela sua pergunta. Deus abençoe. Eu queria saber a opinião de vocês. Amém. Gabriel. É interessante a pergunta dele, que é a partir de uma análise que ele faz hoje do Ministério da Pregação. E vamos lá. Quando nós entendemos essa questão, de certo nós temos uma mudança cada vez mais nessa área, tá? O que mudou foi a palavra de Deus? Não, a palavra de Deus é imutável. A palavra de Deus é a mesma. Na verdade, quem mudou somos nós, os ministros. E isso é por conta de uma perspectiva talvez errada, equivocada, que as pessoas hoje têm do evangelho. Hoje as pessoas têm uma perspectiva do evangelho muito triunfalista, aonde Deus me serve, aonde Deus está trabalhando. E nós não temos mais, eu não estou nem falando de teologia, eu estou falando de perspectiva em si do evangelho mesmo. Não temos aquela perspectiva cristocêntrica, aonde a igreja é instruída a partir da palavra a focar ali na pessoa de Cristo. Quais são seus atributos, sua obra, o que é vida cristã, enfim, tudo que está correlacionado. Então, mediante a perspectiva do irmão, realmente, é claro que ainda há ministros que se preocupam em trazer para a igreja uma boa palavra, uma palavra cristocêntrica, além de tudo que vai nos influenciar na nossa vida prática, né? No nosso dia a dia, mas de certa forma o que mudou foi a nossa perspectiva do evangelho. É só nós analisarmos aí os vídeos na internet, só nós analisarmos o que é pregado por aí gravado, a gente vai ver que está sendo pregado um Deus fora da perspectiva cristã. Maravilha. 4210-3060, você liga e participa ao vivo com a gente do programa. O que nós sabemos, Fabiano? Ô, vó, o Rafão vai entrar agora? Não, não é isso, não. Não vai não! Ele não vai não! Não vai não! Ele não vai Fabiano, você tá... eu errei o botão. Você tirou ele? Você jogou ele fora? Ele tá na linha, tá na linha. Mas vai ser outro que vai ser atendido. Vai ser agora o WhatsApp. Então vai, solta. Tá de banco, Rafa. Vai. De banco. Depois é ele, vai. Graça e paz a todos. Marquinho Bueno, Primeira Igreja Batista de São José, Grande Florianópolis. Pastor César, em Romanos 11:26, diz que Deus irá salvar todo o Israel. Eu queria entender esse versículo para saber se realmente Deus tem um tratado especial com a nação, geograficamente falando, Israel, ou a gente deve entender que Israel, na atualidade, é a igreja? Ótima pergunta, professor Gabriel. Romanos 11:26, eu vou ler aqui a partir do versículo 25 para nós pegarmos o contexto. Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja encontrado. Então, percebe que o texto anterior já está fazendo uma diferença entre Israel e gentios. Então não tem como nós falarmos que esse Israel aqui é a igreja. Bom, pelo menos na minha perspectiva, eu não sei o que o pastor César pensa sobre isso. Aí no verso de número 26, diz assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Acredito que ele faz alguma referência aqui a algum livro profético. E este será o meu concerto com eles quando eu tirar os seus pecados. Bom, todo Israel será salvo, eu acredito que não são todos os israelitas, mas acredito todos aqueles que creem em Jesus. Porque o próximo verso já diz assim, ó, quando eu tirar os seus pecados. Qual a única forma que Deus tem para tirar os pecados, independente se for israelita ou gentil? Jesus. Então todo Israel será salvo a partir da fé em Cristo Jesus. 4210-3060, você liga e participa ao vivo com a gente no programa Crescendo na Fé. O que nós abemos, Fabiano? Agora não tem saída, né? Pode ser o Rafão ou pode ser outro ouvinte que tá na linha, um inédito. Não, você tá judiando muito do irmão. Eu tô brincando com ele, eu também não posso brincar muito não, porque o rapaz é alto, né? Então eu posso apanhar depois. Se fosse um Rafinha, tudo bem. Você já voz uns 3, né? Mas Rafão é melhor colocar o cara no ar. Alô? Já até memorizei o número dele. Vamos lá. Alô? Alô, graça e paz. Olá, quem fala? É o Rafão novamente, pastor. Paz, meu irmão, tudo bem? Como vai?
Ó, fala pro Fabiano não dar lugar ao inimigo, viu? O Fabiano, quando Deus usa ele, é coisa linda, mas quando é o inimigo também. Vamos lá, Rafão, sua pergunta, meu irmão, pra você fechar a semana. Uma paz, graças a Deus pra você, pro professor Gabriel Cruz, pro Fabiano também. E um salve que a gente não pode esquecer do pessoal do chat, que tá sempre junto aí. Maravilha. Duas questões. Uma específica para o senhor aí, pastor. Qual a sua opinião sobre o tema que foi proposto hoje? Gostaria de ver a sua opinião. E uma segunda, sobre o texto, a passagem de Filipe e o eunuco. Ali quando acontece, ele é trasladado. Como que está no original essa passagem? Enfim, essa palavra que é aplicada a trasladado, qual é realmente o significado dela? Porque a nós entender uma leitura simples, fica até difícil de entender, né? Que a pessoa, o corpo, a matéria, ela se desfez e foi para um outro lugar. Foi ali um teletransporte, algo do tipo, né? Então seria essas duas. Mas lá eu acho que não aparece trasladado, né? Eu acho que é arrebatado, não é? Tem uma versão que aparece trasladado. Eu não lembro se é RA, revista atualizada, ou se é a corrigida. Mas enfim, seriam essas duas. Para fechar a semana aí, né? Tá certo, meu irmão. Obrigado. Deus abençoe. Valeu, grande abraço. Amém. Gabriel, o que você pensa lá do Filipe? Eu acredito que, eu defendo o que o texto quer dizer em primeiro momento. Então, de fato, houve um arrebatamento. Ele foi tomado pelo Espírito e foi colocado em um outro lugar, em um outro local. Que a palavra é arpadzo, é a palavra arrebatamento. A palavra não arrebatamento mesmo. Isso, exatamente. Então, acredito nisso. Eu também. Bom, vamos lá. Sobre o debate logo de manhã, mais cedo, o texto é o seguinte, eu até estou conversando com o Gabriel fora do ar, né? Ele fez a mesma pergunta, né? Como que o senhor entende esse texto? Falou, olha, eu entendo que o texto possa fazer uma referência a Satanás em segundo momento, mas não no primeiro plano. No primeiro plano, é muito claro, né? Ele está falando de uma profecia contra o rei da Babilônia, em Isaías, e contra o rei de Tiro, em Ezequiel. Não, é isso mesmo, em Ezequiel. Então não dá para dizer que ali é o diabo. Agora, você pode entender meio que espiritualmente, mas não textualmente. Assim como em João capítulo 10, lá fala que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, e as pessoas entendem que é o diabo, mas não é, porque lá no texto não diz. O texto, textualmente, não tem como você defender que o João 10:10 está falando do diabo. Lá está falando de falsos profetas. Só lê o texto. Mas agora, claro que numa segunda camada, numa segunda referência, numa outra interpretação, talvez espiritualizando o texto, né, você possa enxergar essa possibilidade aí. É o que eu penso. Temos o que, Fabiano? Habemos ligare, pastor. Então, bora. Alô? Alô? Olá, quem fala? Elias, aqui de Pernambuco. Pai do senhor, pastor, tudo bem? Pai do senhor, meu irmão. Fala de qual cidade aí de Pernambuco? Paulista. Legal, bem-vindo ao programa. Pois não, meu irmão? Pastor, a respeito do debate de hoje, eu ouvi uma parte dizendo a respeito de que a serpente, o alimento dela, né, ali, após a queda do homem, como castigo, foi comer do pó da terra. E o outro debatedor ligou com relação que o pó da terra, né, é o homem, que o homem também foi feito do pó da terra. Então quer dizer que o alimento de Satanás é o ser humano. Deus colocou como castigo de que o alimento de Satanás seja o ser humano. Eu fiquei em dúvida nessa questão aí só para a via de esclarecimento. Ok. Desde já agradeço, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Deus abençoe. Fica na paz. Gabriel. Bom, ele não está aqui, então ele não poderia, ele não conseguiu explicar também a perspectiva dele dessa questão, mas pelo que ele deixou a entender, foi basicamente isso. O que eu acredito é que Satanás, não é que ele se alimenta no sentido literal da palavra, é que ele é fortalecido cada vez mais, que ele vence
o homem em tentação, em laços, em ataques. Então, eu acredito que esse é o sentido do texto, né? Não literalmente, comerás do pó da terra e tal, ou que ele se alegraria com a morte do homem em si, mas que Satanás, de certa forma, ele seria fortalecido na medida em que ele vencesse o homem ao decorrer da história. É por isso que você até percebe uma evolução da serpente. Aquilo que era serpente no Gênesis, no Apocalipse já não é mais serpente, é um dragão. Não sei se o pastor César vê dessa forma, né? Então, conforme nós vamos analisar, é basicamente isso, mas defender literalmente essa ideia, acredito ser um tanto pouco estranha. 42 10 30 60, você liga e fala ao vivo com a gente no programa. E aí, Fabiano? Abanto a Siwene. Entendeu, né? Hakuna Matata. É Rei Leão agora? Ai, Jesus. Vai, vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? Júnior, Júnior, fala de onde? de Belo Horizonte. Ok, bem-vindo ao programa, Júnior. Você já comeu o fígado com jiló aí do Mercadão, não? Eu não sou muito fã de jiló, não, pastor. Até que frango com quiabo não tem como deixar passar, viu? É fígado com jiló que tem aí, não é não? Fica com jiló também, mas eu não sou muito fã de jiló, não. Meu Deus, se o cara mora lá e não trabalha com fígado com jiló, pelo amor de Deus. Vamos lá, Júnior, sua pergunta, manda aí. Vamos lá, tem duas perguntas, pastor. A primeira seria que em 1 Crônicas 21 diz que Satanás incitou Davi a contar ao povo. E em 2 Samuel 24 diz que o Senhor incitou a Davi. Eu queria até ter uma opinião aí de você, né? Vocês. Porque até que se o Senhor incitar Davi a contar ao povo fica um pouco estranho, mas também tá lá, né? No de 2 Samuel. E a segunda pergunta? A outra pergunta é porque eu estava lendo a Septuaginta, o livro de Jó ele tem uma continuidade. Até que a Septuaginta tem os livros apócrifos, beleza, né? Mas assim, a nossa Bíblia não tem essa continuidade que tem na Septuaginta. E tendo essa continuidade, lá vai falar de Abraão, de Esaú, e vai remeter lá em Gênesis 36, 33, 34 e 1 Crônicas 1 também, 43, 44. Que aí vai remeter que Jó chamava Jobabe. E eu queria saber também sobre isso, tipo, por que né, essa Bíblia tem essa continuidade e essa informação também que tem lá, né, falando que o nome dele é Jobabe, que aí cai em Gênesis, né, mostrando que Jó era um rei, né. Queria saber também um pouco sobre isso. Calma aí, vamos lá. Você lê grego, é isso? Não leio grego não, é porque na Como você Bíblia consegue ler a Septuaginta? Hã? Como você consegue ler a Septuaginta? Então, a Bíblia que eu tenho traduzida, é que eu coloquei aqui traduzida, né? É uma Septuaginta traduzida. Aí ela tem uma continuidade aqui. Você 42, aí 17 ali, ele continua lá. Fala na Bíblia que eu tenho aqui, né? Você sabe o nome dessa Bíblia? Não, tá escrito Septuaginta. Só assim, então não existe, esse aqui tá errado, né? Essa Bíblia, alguma coisa do tipo, né? Tá certo. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Amém, por nada. Amém. Você conhece essa história? Não. Será que não é uma continuidade do livro de Jó com o testamento de Jó? Será que não seria? Porque tem um apócrifo. Jó é um outro livro, né? Um livro apócrifo. Mas eu não me recordo que ele estivesse na Septuaginta. Não, ele não está. A não ser se a outra versão da Septuaginta. Fora da que nós conhecemos. E assim, nós temos... Por ele estar em português, né? Já não é exatamente a própria Septuaginta. E nós temos assim, vamos lá, acréscimos em Esther e em Daniel, mas em Jó eu não me recordo. Daniel tem 2 capítulos. Esther também. Tem o Cântico dos Jovens lá na fornalha e tal. Enfim, mas enfim. Então, eu só tendo acesso a esse material para te responder. Pra gente analisar. Agora, como é que é essa pergunta aqui? Quem incitou Satanás? Quem incitou Davi? Satanás ou Deus? Como é que você responde essa questão? Bom, quando nós vamos entender a perspectiva que Israel tinha acerca do maligno, antes do cativeiro babilônico, inclusive isso foi dito no debate, não se tinha a noção de bem e mal muito bem definido, né, da forma que nós entendemos. Você percebe que Satanás ele é um rarefeito ali no Antigo Testamento. Dá para contar em uma mão só, às vezes, que ele aparece. O que eu acredito? Eu acredito que o cronista, acho que foi Samuel que disse que foi Davi, que foi Crônicas fala que foi Satanás. Crônicas diz que foi Samuel Satanás. fala que foi o Senhor. Perfeito. Eu acredito que lá em Samuel,
ele já tinha uma visão muito monista, ou seja, que Deus é responsável tanto pelo bem quanto pelo mal. Então eu vejo dessa forma. Já em Crônicas, nós temos a explicação desse fato. Aonde que nós poderíamos, não sei se eu estou fazendo entender aqui, que lá em Crônicas meio que Deus concede realmente a permissão. Seria basicamente isso. Sem falar que Satanás ali necessariamente, como em Números, não aponta... Vamos lá. Lá em Números, Satanás não aponta para um ser maligno, né? Nós temos lá Satanás adversário. O anjo do Senhor se pôs por Satanás no caminho. No caso, adversário. Não, porque quando você fala isso aí, vai virar um rolo isso aqui. É que Satã, em hebraico, é o adversário, né? Aquele que fica contra, né? E tal. Então, você quer dizer que essa informação aqui em Crônicas, como que... Me explica melhor, vamos ver. Então, eu acredito que Deus permitiu que Satanás fizesse isso. Não há contradição nos textos. Sob permissão de Deus. Isso, foi sob permissão de Deus. É a única forma de entender isso. Inclusive, a Bíblia apologética de estudo trabalha muito bem essa questão. Foi com permissão de Deus. Né? Então, o texto que diz que foi Deus atribui... porque Deus ele é responsável tanto pelo bem quanto pelo mal. Essa é a verdade. E lá em Crônicas ele diz que foi por permissão de Deus. Bom, vamos lá. Temos ouvinte esperando, Fabiano? WhatsApp, pastor. Solta. Oi, pastor. Boa tarde. Saúde e paz. Eu me chamo Jairo, sou da cidade de Araras, interior de São Paulo, da Igreja Bendita Família. Pastor, eu tenho uma dúvida em relação quando as pessoas morriam no Velho Testamento, qual era a logística da morte? Qual era o caminho? Se o senhor puder nos ajudar aí, agradeço, tá bom? Um abraço, obrigado. Perguntas boas hoje, hein, Gabriel? Hoje são perguntas boas, Manda aí. interessantes. A minha visão é a mesma que a do senhor. Embora nós não temos um pós-morte muito bem definido e revelado no Antigo Testamento, nós acreditamos, a partir de textos em Gênesis, que fala sobre a alma de Raquel, o espírito, a alma do menino que Elias ressuscitou, nós acreditamos que há um pós-morte, e esse pós-morte, o layout dele, ele só é revelado ali em Lucas 16. Que independente se for parábola ou uma história, eu acredito ser uma história e não uma parábola, mas independente, os elementos são reais. E acredito que aquele layout revela o pós-morte do Antigo Testamento. Esse layout, ele é mudado pós-cruz de Cristo. Depois da morte e ressurreição de Cristo, nós entendemos que agora o paraíso se encontra nos céus mesmo. Conforme diz Mateus 27:52, os mortos ressuscitaram e entraram na cidade santa. Efésios capítulo de número 4, fazendo uma referência ao Salmo de número 68. Mas... quando se trata ali do Antigo Testamento, se você abrir a Bíblia lá em Ezequiel, capítulo de número 31, vai dizer que o jardim do Senhor foi colocado às partes mais baixas da terra. E essas partes mais baixas da terra, necessariamente, não faz uma referência a um lugar geográfico, faz referência a uma outra dimensão, pelo menos eu acredito dessa forma, que é as partes mais baixas da terra, que está em Efésios, capítulo de número 4, Paulo citando o Salmo de número 68. Então... para onde que eles iriam? A saber, para o seio de Abraão, que era separado pelo Terrom, pelo abismo, e o Tártaro. Ou seja, quem fosse salvo iria para o seio de Abraão. Condenado iria para o lugar de tormento. Ok. Dá pra virar, Fabiano? Vamos sim, pastor. Então vira e a gente volta já. Musical 105.7. Crescendo na fé. Vem aí a nova temporada do projeto Férias com Teologia. Uma nova oportunidade para você aproveitar o período de férias para aprender ainda mais sobre a palavra de Deus. Material didático em PDF liberado para os alunos, além de mentorias ao vivo todas as quartas-feiras de julho. Mais uma parceria da Rádio Musical FM e a Faculdade Teológica Bethesda. Informações, chame no WhatsApp 11 9 75 11 3385. 11 9 75 11 3385. Férias com Teologia, segunda edição. Musical 105.7. Crescendo na fé. Então hoje, sexta-feira, tá começando aí o próximo projeto Férias com Teologia no mês de julho, mas eu quero só lembrar você que amanhã temos um projeto para homens e mulheres que empreendem. Isso não é para todos, né? Mas se você empreende ou sonha em empreender,
viver de um projeto. Eu li uma frase uma vez que, assim, mudou minha vida, né? Que ele fala o seguinte, nada contra, tá, gente? Quem não empreende, tá tudo bem também. Mas ele fala o seguinte, ou você trabalha pela realização dos seus sonhos, seus projetos, ou alguém vai te contratar para realização dos projetos e sonhos deles. E eu quero falar com essa turma aí, homens e mulheres que empreendem, sonham em empreender, daqui de São Paulo ou região, para estar conosco. É amanhã. O WhatsApp é 97511-3385. Você só chamar e fazer a inscrição. Fala, eu vou. Tem certificado, enfim, tá tudo disponível como sempre. E você pode participar com a gente. O WhatsApp é 011 São Paulo 97511-3385. 011 97511-3385. 7511-3385. Coloca teu nome, tracinho férias. Não, nome, tracinho evento, né? Tô falando do evento. Então coloca teu nome, tracinho evento e vem com a gente. Então vou repetir. Salva nosso número primeiro. 11 São Paulo 97511-3385. 97511-3385. Coloca teu nome, tracinho evento. Nome, tracinho evento. Tá aparecendo aí férias, mas tô falando aqui do evento de amanhã. E aí você já recebe o link para você fazer a sua inscrição, tá certo? Para o projeto Férias com Teologia, vai começar agora, no próximo dia 3 de julho. Então falta aí 10 dias para virar o mês. E temos o projeto Férias com Teologia. Se você é aluno da FTB ou participou da primeira turma, você paga 10ão e participa com material didático, com matrícula, com carteirinha de aluno, com certificado no final, com mentorias, com acesso às aulas ao vivo. Você vai ter uma vida acadêmica durante 30 dias na FTB. Para isso, é só me chamar, coloca teu nome, tracinho férias e vem participar. O WhatsApp é 011 São Paulo 97511-3385. 97511-3385. Então você coloca teu nome, tracinho férias e já recebe aí o link também para se inscrever. Então na verdade tem 3 preços. Você pode participar de graça para quem está sem recurso, né? Sem recurso de nada, tal. Então você participa também. Não dá para dar acesso à plataforma porque isso nos custa. Tá? Então você participa de graça e você tem acesso às aulas ao vivo. Mas se você já foi aluno do Férias com Teologia, você paga 10ão e tem acesso a material, mentoria, aula, plataforma, ver e rever as aulas, o material didático, credencial de aluno, certificado no final. E se você não é aluno ainda, você paga R$20 para ter acesso a tudo isso. Então, vem com a gente e faça a sua inscrição. 97511-3385, 7511-3385. Pensou Teologia, pensou FTB. Por que escolher a Faculdade Teológica Bethesda? Você é apaixonado pela Palavra de Deus? Quer aprofundar seu conhecimento bíblico, crescer espiritualmente e ainda desenvolver suas habilidades para o serviço no Reino de Deus? Então a Faculdade Teológica Bethesda deve ser sua escolha. Uma formação teológica de qualidade exige dedicação e, claro, um conteúdo confiável. E a FTB é comprometida com a boa teologia bíblica. Cursos ministrados por professores renomados, especialistas em diversas áreas da teologia, uma educação de qualidade baseada nos princípios da fé cristã. Tudo o que você espera para crescer na fé e no conhecimento bíblico, você encontra na Faculdade Teológica Bethesda, a maior instituição de ensino de teologia à distância no Brasil. Saiba mais acessando faculdadebethesda.com.br. Dê hoje mesmo o próximo passo para uma jornada de fé e conhecimento. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Você está preparado para defender sua fé? Ou você evita debates com pessoas de outras religiões, pois não sabe como argumentar diante de alguns assuntos polêmicos? Até mesmo quando alguém quer saber algo sobre o que você prega e acredita, te faltam fundamentos para esclarecer sua fé bíblica? Pensando nisso, a FTB apresenta o Curso Prático de Defesa da Fé. Apresenta 70 matérias divididas em 27 temas, teologicamente e academicamente divididas em 6
6 subtemas: ética, ciência, apologética, científica, misticismo, comportamento e diversos. Chame agora no WhatsApp e saiba mais. 11 9 11 35 1234. 11 9 11 35 1234. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé e vamos que vamos. Fabiano, o que nós havemos pela frente? Habemos ligare. Então vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? É o Neto. A paz do Senhor, pastor César. Oi, Neto. Paz, meu irmão. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora, esperando 15 minutos aí para falar com vocês. Isso. Parece um milagre pra gente. Exatamente. Falar com vocês aí ao vivo é um milagre. Mas deu certo, deu certo. Não murmura não, meu irmão. Não murmura não. Ninguém tem paciência com Não, não, pastor César. É bom, sabe por quê? Porque é sinal que tem muita gente ligando, né? Exatamente. Ou que o Fabiano fica atrapalhando todo mundo, que é o mais provável também. Mas vamos lá, Neto. Manda aí sua pergunta, meu irmão. Pastor César, eu ouço o programa de vocês há muitos anos, muitos anos. Não existe um programa melhor do que o Crescendo na Fé. Não existe. Fala mais, tô brincando. Obrigado pelo carinho, meu irmão. Pra mim não existe, José. Pra mim não existe. Tá vendo aí, Fabiano? Tá vendo aí? Aumenta aí pro Jeremias Neto escutar. Tá certo? Negócio de contando historinha, fica contando história. História da vida real. Aqui é Bíblia, meu amigo. O Jeremias Neto já é uma outra. É outro tipo de programa. Estou falando com relação a ensinamento. Não, vamos falar mal do Jeremias Neto, meu irmão. Tava bem até agora. Então, tô brincando. Também outro Jeremias. Então vamos lá. Neto, fala aí sua pergunta, meu irmão. A minha pergunta é relacionada a casamento, divórcio e casamento. É assim, uma pessoa que era casado, os dois eram crentes, 20 anos de casado, e de repente eles não se davam mais bem, eles não se entendiam em nada e resolveram se separar. Separaram amigavelmente, continuaram amigos, até o cônjuge veio falecer, ou veio adoecer, ele cuidou, né, dela, ela veio a falecer. E já estavam separados no papel. Já tinha dado divórcio e tudo. A pergunta é, essa pessoa, né, já estava separada, a ex-esposa, na verdade, ex-esposa faleceu, essa pessoa, ela pode se casar de novo ou não? Ok, obrigado, meu irmão, Deus abençoe. É uma nova pergunta relacionada a divórcio e a casamento, né? Tá bom. Deu pra entender? Aguarda a resposta. Deus abençoe, pastor Obrigado, César, e meu toda a irmão. equipe aí. E o Fabiano também. Se quiser trocar o Fabiano, pastor César, eu estou desempregado. Ô, meu irmão, melhor. Traga seu currículo. Ele já pode vir pra trabalhar segunda-feira. Não precisa nem do currículo. Ele não vai não. Vai não. Fica com Deus. Valeu, abençoe. Neto. Deus abençoe. Aí, Fabiano, sua cabeça tá a prêmio. Tá vendo? Você fica aí chupando mexerica. Enquanto você fica aí comendo 12 mexerica aí, o diabo já matou 70. É 12, um pra cada apóstolo. Exatamente. Pra cada tribo. Vamos lá. E aí, Gabriel? Bom, eu vou argumentar, baseado ali em Romanos, Paulo diz que quando o marido morre, a mulher está livre, no caso, né? Então, acredito, eu não vou nem entrar aqui na questão do divórcio, porque talvez não tenho muito conhecimento para falar sobre, e acredito que é uma palavra pastoral, ou seja, quem é pastor, que no caso o pastor César, poderia argumentar melhor sobre. Mas dessa questão, o ex-cônjuge faleceu, então acredito que é correto, se a pessoa assim quiser, pode haver um outro casamento. Glória a Deus, é isso aí. Temos o que, Fabiano? Habemos ligare, pastor. Tá alegrinho aí, Fabiano? Opa! A bergamota ajuda. E só para avisar os irmãos do chat, eu trabalho até com doces, mas doce fit, tá? Ah, você tá trabalhando com doce? Doce fit. O que eles estão falando aí? Estão falando, olha, é só mandar bergamota ou doces pro Fabiano que ele põe no ar. Olha mesmo. Tá vendo? A pura verdade. Doces fits. Isso é a puro extrato da verdade.
Fabiano trabalha com corrupção. Se você mandar a mexerica, você entra todo dia. Que é o que o Rafão veio aqui fazer segunda-feira, né? Isso é ele uma trouxe vergonha. Então é daquele sacão lá que ele trouxe. Entendi. E por isso ele ganhou a semana inteira. Eu vou apanhar desse jeito, pastor. Essa é a ideia. Vamos lá, temos ouvinte ao vivo? Estamos sim. Alô? Alô? Quem fala? É Moisés. Moisés, fala de onde? Rio Grande do Sul, Viamão. Maravilha, bem-vindo, Moisés. Como vai as coisas por aí, meu irmão? Depois dessa chuvarada aí, melhorou? Começou a chover novamente, já tem algumas cidades alagadas novamente, infelizmente. Jesus, tem misericórdia, tem misericórdia. Muito complicado, tem uma cidade aqui perto, Eldorado, aqui próximo de Porto Alegre, e ela já está também com 50 centímetros de água novamente, que toda situação, a cidade. Que Deus tenha misericórdia. Vamos lá, tem alguma pergunta, Jesus. meu irmão? E a minha pergunta é sobre o teísmo aberto. Uhum. Eu ouvi falar muito sobre isso aí, existe uma linha aí, se isso é heresia, não é? O que está acontecendo? Deus não sabe mais nada do futuro, eu tô apavorado agora. E um abraço aí pro Fabiano aí. Fabiano não é o Cláudio Duarte, mas tá cheio da graça. Um abraço, irmão. É muito bom ouvir o programa de vocês, viu, pastor César? Tá bom. É muito bom. Todos Obrigado. os dias eu escuto. Amém. Obrigado, Moisés. Tá. Deus abençoe. Um abraço a todos aí. Amém, amém. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. E aí, Gabriel? O que é mesmo o teísmo aberto, pastor? Que eu não tô lembrado, não tô recordado o que é. Teísmo aberto é a ideia de que Deus, ele não está... Deus, ele deu corda na humanidade, soltou e não interage. É a ideia de que Deus, ele não se relaciona mais com a humanidade. Basicamente ele se relaciona com a humanidade, mas ele não tem poder de interferência. Ele não tem poder de interferência. Eu estava confundido com o panteísmo, então. Então vamos lá. O teísmo aberto, ele ganhou muita notoriedade aqui no Brasil depois do ano de 2002, por conta da tsunami, 2001, né? Do tsunami. E uma fala do pastor Ricardo Gondim, né? Quando ele escreveu um documento falando que Deus não podia impedir o tsunami por conta da questão da humanidade e tal, tudo mais. Bom, são dois perigos, né? Ainda agora, pouco tempo fora do ar, eu nem lembro qual era o assunto, mas estava conversando com o Gabriel fora do ar, eu falei assim, a gente tem que saber, assumir uma verdade, que a apostasia entra na igreja pelos doutores. A apostasia, ela vem pelos doutores, não vem pelos leigos. Porque os doutores é que formulam crenças, eles que formulam ideias, eles que formulam princípios, e as pessoas começam a abraçar e começam a se distanciar de Deus. Algumas delas, por exemplo, que terminam em apostasia, na minha opinião, é a questão do cessacionismo, porque você termina negando textos bíblicos. O cessacionista, no fim, ele tem que negar textos bíblicos, textos claríssimos, textos que não tem nenhum tipo de problema, mas não pode e tal. Dias atrás, eu vi um aqui no programa da manhã, dizendo que, mas o que você faz lá com Marcos 16:15? Não, esse texto não é bíblico, esse texto não existe. Então, lembrando que a apostasia, ela entra na igreja pelos doutores, e não pelos leigos, não pelo pessoal que não teve oportunidade de estudar outras línguas ou a teologia profunda. Então, esse é um ponto. O teísmo aberto é uma... Cadê o fundo musical, Fabiano? Tá aí? Tá aqui. O teísmo aberto é um desses exemplos. Então, você tem os teólogos responsáveis pelo teísmo aberto lá de 2 séculos atrás, como, por exemplo, Rudolf Bultmann. O Bultmann, né? Entendeu? Paul Tillich. A nata do liberalismo Oscar teológico Kuhlmann, ali. entendeu? Então, essa teologia alemã, essa teologia dos Países Baixos, que eu esqueço o nome em português, da holandeses e tal. Então, isso tem que tomar muito cuidado, tá? Porque eu vou falar aqui uma frase de um irmão que já dorme no Senhor, que é o Dr. Russell Shedd, num dos eventos da FTB. Ele disse assim, existem teólogos que nesse momento estão queimando no inferno, e as pessoas, as escolas teológicas, utilizando os livros deles aqui na Terra, ensinando as pessoas a se desviarem do caminho. Então,
tome bastante cuidado com essa questão do teísmo aberto. E o problema é que o teísmo aberto, ele tem dois extremos. Um extremo é o teísmo aberto, onde Deus não tem poder para interagir, ou melhor, para interagir não, para interferir na história da humanidade. Isso é o teísmo aberto. A outra é a questão de que Deus decretou tudo antes. O determinismo e o fatalismo. Do qual a gente estava falando antes, fora do ar. Então tem dois extremos aí. Ambos são igualmente perigosos. Porque o determinismo é o fato de que a ideia de que Deus determinou tudo. Eu estava participando de um debate uma vez lá no Inteligência Limitada, o cara falou que até a camisa dele, Deus que tinha determinado antes da fundação do mundo, que ele escolheria aquela camisa. O que não faz sentido nenhum. O homem... pastor, mas é que tem uma heresia que é o livre-arbítrio. Então, é difícil você trabalhar um conceito que está muito formado na cabeça das pessoas. Por exemplo, a palavra livre e a palavra arbítrio não se necessitam. O homem é moralmente livre. O homem é moralmente livre. E eu sei disso porque o salvo vai comparecer diante do tribunal de Cristo para dar conta daquilo que fez pelo meio do corpo. O perdido vai comparecer diante do juízo final para dar conta. O fato de que tem um juízo, obviamente, constrói a ideia de uma liberdade que nós temos. Mas... Então eu sou livre para fazer tudo que eu quiser, eu sou livre para voar, eu sou livre para... Então, existe liberdade e essa liberdade dá direito de escolha. Não significa que você tem direito de fazer o que é mal. Liberdade não é direito de fazer o que é errado. Porque se você tivesse direito de fazer o que é errado, você não podia ser preso. Então você estuprou uma pessoa. Aí chegou o policial e falou, você matou? Então vim te prender. Não, é meu direito. Se fosse o direito, você não podia ser julgado nem preso. Meu Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado com duas questões. Primeiro, essa questão do determinismo. Não existe determinismo. O homem é um ser moralmente livre. E como eu sei disso? Ele e também responsável pelas suas atitudes. Como eu sei disso? Eu sei disso porque a Bíblia tem profetas. Se tudo fosse determinado por Deus, qual é o sentido de ter profeta? Não faz sentido, por exemplo, ter uma denúncia acerca de um pecado, sendo que... Se foi Deus que determinou. Se foi Deus que determinou. Ou a questão do julgamento mesmo. Estou sendo julgado por algo que o próprio Deus determinou que eu fizesse. Ou aquilo que Jesus Cristo considera como pecado, foi Deus que determinou. Então, peraí, o pai determina e o filho fala que é pecado? Então, como há uma contradição na Trindade. Entendeu? Então, tudo isso se desmonta à luz do determinismo. Ou supralapsarianismo, que é o filhotinho, caçula do determinismo. Entendeu? Então, temos que tomar cuidado com esse determinismo. Por exemplo, o determinismo não resiste ao fato da existência de profetas. O determinismo não resiste ao fato da Bíblia de Deus, quando Deus dá bronca. Deus dá bronca nas pessoas. Ele chega e fala, por que você fez isso? Repreende também, né? O que eu tô falando, da bronca, pra gente falar, Deus, as repreensões de Deus significam que não foi ele que determinou, meu Deus do céu. Imagina que ele chega e fala assim, por que você está fazendo isso? Aí o cara fala, não, mas eu não combinei com você que era assim, assim, assim. Isso acontece na Bíblia o tempo inteiro. O que Deus falou para Caim, o que Deus falou para Davi, o que Deus falou o tempo inteiro, entende? Então, o determinismo é um extremo. O teísmo aberto é outro extremo. Ambos, a diferença de remédio e veneno é a dose. Então, tomem cuidado. Fiquem no leito da palavra de Deus, no centro das Escrituras, que é mais fácil. Pastor Gabriel. César, se me permite, o senhor disse a questão de alguns teólogos e eu concordo com uma fala do professor Vailate. Tem faltado teólogos conservadores nas academias, nas universidades. Teólogos conservadores mesmo. O pastor citou aqui o Tillich, o Bultmann, o Oscar, enfim, há outros também, que é a nata do puro liberalismo teológico. Então eles vão ter uma visão distorcida de Deus, terão uma visão distorcida de Cristo. O próprio Bultmann tem a ideia da desmitologização da Bíblia.
Ele acredita que o Novo Testamento ali é um recorte de fábula. Se existiu o tal do Jesus histórico, mas ali Jesus nunca andou sobre as águas. Então, Jesus Bultmann, nunca... e veja, a obra do Bultmann, chamada Novo Testamento lá, o comentário do Novo Testamento, eu acho que ainda é leitura obrigatória nas formaturas, nas faculdades. nas O do Tillich também. Aí você fala assim, não, peraí. Aí eu vou ler o cara. Aí, que tá? Eu já li, né? Então, aí você vai ler o cara. Aí ele fala o seguinte, sei lá, fala uma cura qualquer aí, uma cura. Alguém que foi curado na Bíblia. O paralítico. Tá, ele não era paralítico. O cara era paralítico, como ele vai ser curado? Ali é que ele estava com uma visão diferente, ele não conseguia caminhar. A sociedade o impedia de caminhar, de andar no conhecimento de Deus. E aí Jesus chegou lá e conversou com ele, e ele passou a caminhar. Mas isso não é fisicamente. E assim acontece com todas as curas de Jesus. Ou seja, tudo é um mito. Jesus andou sobre as águas. Não é que ele andou sobre as águas. É que foi colocada essa ideia porque tinha que Poseidon era o deus dos mares entre os gregos, e Jesus caminha pelas águas para mostrar que ele é maior ou superior do que... Então veja, o pastor Ricardo Gondim fala isso aí, que Jesus não andou sobre as águas. Coloca no Google aí. Fruto de um liberalismo teológico. Então, esse liberalismo teológico é um cemitério matou igrejas de na Europa. Estudantes da Bíblia. O Hernandes Dias Lopes, ele disse que o liberalismo teológico é um câncer para a igreja. Isso é uma verdade. O liberalismo teológico mata. Igrejas que foram tomadas por grandes despertamentos, avivamentos na Inglaterra, na Europa em si, hoje são museus, bares, tudo isso fruto do liberalismo teológico. Pois é. Eu estava em outro país esses dias atrás, aí uma igreja linda, tal, e com uma placa de aluga-se. Mas uma igreja, cara, uma catedral. Tipo assim, se fosse aqui no Brasil, eu falei, mas por que tá alugando? Tá alugando a igreja? Não, porque essa igreja tem 6 membros. E todos eles são velhos, não sei o que e tal. Então é melhor alugar. E aí esses 6 irmãos vivem dessa renda. E não sei o que e tal. Com vitrais. Uma igreja, uma catedral construída, daquelas de torre gótica, sabe? Eu fiquei olhando. Então, que Deus tenha misericórdia. Eu vou sugerir a você que está ouvindo esse programa, talvez quem fez a pergunta, já nem lembro mais quem foi, se você está flertando com teísmo aberto, com supralapsarianismo, quem sabe... eu nem sei o que é isso, tá bom, então você está livre. Mas se você está flertando com supralapsarianismo, se você está flertando com teísmo aberto, se você está flertando com... isso que eu falei agora há pouco, determinismo, fatalismo, eu vou te convidar a fazer um detox de teologia e cair para as páginas da Bíblia. Tipo assim, pelo menos 3 meses, você não vai ler nada de livro de homens, escrito pelos homens. Vai para o texto bíblico. Comece a ler João, comece a ler o Evangelho, as cartas de Paulo, vai para o Antigo Testamento, lê o que você quiser, mas lê a Bíblia. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu estou falando uma coisa que eu fiz. Então, eu nem... Confessar aqui para vocês uma coisa. Eu nem sei quantos anos faz que eu não leio teologia. Esse tipo de teologia. Entendeu? Eu fico com o texto bíblico. Vem para a Bíblia que você sai ganhando. Infelizmente, nosso tempo é curto. Professor, obrigado por mais um programa aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, é uma honra sempre participar. Deus seja eternamente louvado. Obrigado a todos. Quem quiser te acompanhar, te seguir? @Prof. Gabriel Cruz, no Instagram, no TikTok e também no YouTube. Prof. Gabriel Cruz. Isso. Maravilha. Chegou o nosso presidente. Fica em pé aí, Varão. Eu tava te ouvindo. Fica em pé aí, Varão. Eu vi você detonando. Não, eu não. O ouvinte... Tá ligado, meu o ouvinte falou assim, ó, este programa é o melhor programa. E tem um programa que vem depois aí. Não. Ele falou... Não. Eu tava ouvindo. Eu imagino você dentro do carro. Eu tava na Paulista, no trânsito. O ouvinte falou, olha, é o melhor programa da musical. Pois o irmão César Cavalcante, o irmão da Genuína, virou e falou assim, né? Que Jeremias... Fala mais aí. Que Jeremias Neto, que nada, com aquelas histórias. Mas a pergunta dele era uma história. A pergunta dele era uma história. Aí me deu crise de riso no carro. Que eu falei,
mas é uma história, a pergunta dele, eu vou responder no meu programa, não do César. Então tá certo. Foi bom o teu programa. O senhor é o nosso presidente, me perdoe. Você é terrível, essa história de presidente. É que eu não perdi eu não queria perder essa ideia. Nós precisamos terminar a piada. Nós precisamos terminar essa piada hoje. Vamos terminar. A coisa do presidente é do presidente. Não, claro que não vai acabar. Não, o presidente é. Fabiano, você acha que tem que parar de chamar ele de presidente? Ô, Fabiano, seja meu amigo. Cuidado com o que você vai falar. Eu acho que já pegou a graça do programa também, né? Já pegou uma das graças do programa. Vamos manter. O time que tá ganhando não se mexe. Eu também Você é o nosso presidente. Eu também voto nele pra presidente. Eu quero fazer a campanha. Mas como é que eu vou chegar presidente da musical? Não, do Brás. Você tá louco. Você tá maluco. Você não tem juízo. Atenção. Você foi pro Samuel Ferreira. Se ele temos tiver aqui ouvindo, um candidato. de duas uma, ou ele Mas tá você rindo, pode se ou ele me tira da candidatar. congregação. Não posso nada, irmão. Você não pode tem se juízo do candidatar. que você tá falando. Então tá aqui o Jeremias Neto, o nosso candidato, tá certo? Ô, bispo, Obrigado, Gerê. Deus abençoe. Não. O irmão Te amo. César da comunidade genuína não sabe o que tá falando. Você fala igual o bispo agora, né? O irmão César. Irmão. É irmão César. Porque é irmão César, o irmão é... Gabriel. Irmão Gabriel. Fala bem o menino, hein? É. Fala melhor que você, inclusive. Eu tava ouvindo. Que isso? Eu Com tava certeza, aqui, ó. ele é professor de história. O irmão aqui deu um show no rádio. Obrigado, e você jogou as perguntas tudo pra ele. Acho que você não sabia a resposta. Claro. Você pegou e falou... Eu não sabia nada. E você, fingindo que sabia, você falava assim... Como sempre. Tranquilo Isso, pra tá você. Tranquilo pra você? Tranquilo aí. Você Okay? E aí a Septuaginta, você fala grego. Eu vou falar a verdade, eu não sei nada. Então eu fico aqui só enrolando e deu você certo. Você é um mestre, que eu tô você é um 20 anos fazendo isso. Humildade, abraçou. Obrigado, Gerê. Deus abençoe, um grande abraço. Boa sexta-feira. Boa sexta-feira, voltamos na segunda. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Fica por aqui, Crescendo na Fé. Mais um programa que te faz crescer no conhecimento da Palavra de Deus da Musical FM. 105.7. Musical FM. Musical.